Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor Jesus. E as palmas louvam ao Senhor. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Quem está feliz com Jesus ainda? Que maravilha. Querido, você que já se pôs sobre os pés e trouxe o teu exemplar da Bíblia Sagrada, por gentileza, abra comigo no Evangelho de Jesus, segundo escreveu o doutor Lucas. Eu quero fazer menção no capítulo de número 15. Lucas, capítulo 15. Eu quero fazer menção com você no versículo de número 31. Lucas 15, 31. Você que for encontrando, vá dizendo glória a Deus. Meus irmãos, é motivo de honra poder estar ministrando nessa noite de Santa Ceia. Eu quero compartilhar contigo um pensamento, uma palavra que Deus ministrou no meu coração. Primeiro, o Senhor, Ele ministrou em mim essa palavra. E eu quero poder compartilhar com você tudo e exatamente como o Senhor falara comigo durante esses dias. Ainda ontem e alguns dias dessa semana, estava dando um pequeno spoiler da palavra com o Arthur e alguns irmãos acerca do que Deus tem feito. Eu prometo ser muito breve, não me deter, porque nós temos a Santa Ceia para tomar, ainda não quero me prolongar. Quantos encontraram pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Eu gostei desse amém. Eu vou sem fundo hoje. Vou tentar pregar sem fundo hoje, varão. Se o senhor vê que eu estou indo mal, o senhor me ajuda. Quero louvar a Deus pela vida do meu pastor presidente, pastor Éder Pinheiro, está ali com a sua muito digníssima esposa. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marcos Móbios e a sua muito digníssima esposa. Eu quero louvar a Deus por este quadro de obreiros e essa membresia que é bênção do Senhor. Amém? Quantos encontraram o versículo 31 no capítulo 15? Diz assim o texto bíblico: e ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. E ele me disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são suas. Tomai os vossos assentos, por gentileza. Eu quero ser fiel a esse tema proposto para o mês de julho, um novo começo, aonde nós compreendemos que aqui em Lucas 15 e de versos 11 até 32, nós conseguimos encontrar um tempo também de recomeço. Me alegra muito o coração poder ministrar mais uma parábola que o nosso Senhor Jesus ele vem contando, sabendo que as parábolas elas são compostas por alegorias. Bem verdade é que Jesus ele agora vai apresentar um cenário apresentando 3 casos. Dentro deste cenário, Jesus ele apresenta a ovelha perdida, ele apresenta a moeda perdida e ele apresenta o filho perdido. Eu poderia dizer os filhos perdidos. Um se perdendo quando saiu de casa e o outro permanecendo em casa também perdido. A linha de raciocínio que nós vamos usar aqui, ela é muito simples hoje, irmão. Jesus, quando anuncia a parábola do filho pródigo, está de fato falando da parábola do pai que espera. E isso me chama a atenção, conquanto o arrependimento do filho seja tão importante com a disposição do pai em esperar o filho retornar. Isso
combina com ações inesperadas e graciosas dentro deste contexto bíblico. Dentro deste contexto no qual nós lemos o verso de número 31, ele fornece uma ilustração de um amor paternal, de um amor sem igual, incalculável, de um pai para com os seus filhos. Também ela pode ser chamada, esta parábola, da parábola do irmão insensível. Logo que nós temos uma linha de raciocínio traçada e compreendemos que o filho pródigo nem sempre é aquele que sai de casa desgovernado, gastando a herança, mas também quem está do lado de dentro, acreditando que é servo e não filho. Nós vamos chegar a um denominador comum, muito simples. Eu, nesta oportunidade, não quero aqui retirar a pregação de ninguém, dos meus amados irmãos, que eu já ouvi ministrarem esta mensagem e que, de fato, o Senhor, Ele usou poderosamente a vida dos amados irmãos. Mas nós precisamos construir algo aqui, e eu chamo de construção, diácono irmão Felipe, porque a Bíblia inicia dizendo que um certo homem, tinha 2 filhos. Só que quando nós olhamos para o conteúdo apresentado, a Bíblia denuncia que eles não estão vendo o pai de fato como um pai. Eles estão tendo um relacionamento com o pai como se fosse de um servo e o seu senhor, um empregado e o patrão. Logo no verso de número 11, o primeiro verso desta parábola, a Bíblia diz que um certo homem tem 2 filhos, só que o mais moço agora ele vai pedir a parte dele da herança e ele vai ficar ainda alguns dias dentro de casa para depois sair. Já com o irmão Geriel, que me chama a atenção, já logo de cara, é que o pai divide com os 2 a parte da herança. Eu sei que você vai discorrer o texto e quando você perceber que um saiu, o que vai te chamar a atenção é quem sai. Só que eu preciso que você redobre a tua atenção também para quem fica. Eu sei que hoje vai ficar difícil, mas pastor Éder, me chama a atenção que quando nós estamos analisando o texto bíblico, tem um filho tendo coragem de fazer o que o mais velho não teve coragem de fazer. O que ele tem coragem, pastor Kleber? Ele pede a sua parte da herança, o pai divide entre os 2, ele permanece alguns dias em casa e sai. O que me chama a atenção aqui dentro desse conteúdo é que não é apenas uma pessoa que está recebendo parte da herança. O pai está vivo e os 2 filhos, agora foi repartido entre os 2 a parte da herança. O texto, no verso de número 12, coloca para nós, por favor, Arthur. O mais moço disse ao pai, dá-me parte dos bens que me pertencem. Olha que interessante, essa parte B do verso. E ele repartiu por eles a fazenda. Ou seja, aqui nós estamos começando a entrar nos detalhes no qual muitas das vezes a gente passa correndo lendo o texto bíblico. O pai ele divide e em nenhum momento aponta para um, para outro, acusa um ou outro que saiu ou que de fato ficou com a sua parte da herança, mas permaneceu em casa. Eu não vejo o pai apontar o dedo, mas o que eu vejo o pai nos bastidores fazer é preparar um novilho, engordar rápido, agora um boi novinho, porque sabe que quem saiu, saiu sem direção e logo volta da mesma maneira que saiu, às pressas. Pastor Éder, me chama a atenção é que nas entrelinhas agora o texto vai dizer que quando o filho volta depois de ter quebrado a cara, o pai vai mandar com que seja morto um novilho ou um bezerro cevado. A Bíblia diz aqui que de fato uma festa vai ser preparada para comemorar a volta daquele que foi resgatado, estava perdido e foi achado, foi encontrado.
Só que o que me chama a atenção é que o bezerro cevado, ele engorda muito rápido, pastor Éder. Então o que o pai estava dizendo nos bastidores, e quero eu acreditar, vou parafrasear para ver se arranca com glória a Deus teu, é que quando o filho vira as costas para ir embora, o pai está dizendo para quem é servo, pode começar a engordar que logo ele volta. Alguém pegou ali atrás, alguém levantou a mão para receber, eu vou melhorar isso aqui. Pastor Éder, o filho vai sair, pastora Marli, e ele tem a condição de fazer o que ele quiser e o que ele bem entender, porque ele já tem parte da herança. Só que agora a Bíblia está dizendo que ele vai sair, vai gastar, e ele vai começar a desejar a comida dos porcos. Agora ele vai virar pastor de porco. E ele começa a cuidar porco, e o porco é servido todos os dias, só que ele já não tem a mesma quantidade que o porco tem de lavagem, ele não tem na mesa a comida para ele satisfazer a sua fome, o seu desejo, a sua vontade. E o que me chama a atenção aqui é que agora alguém que tinha tudo dentro de casa optou em sair, optou em quebrar a cara, optou em gastar, optou em dizer: o meu pai está morto, sendo que o pai estava vivo, para poder, outrora talvez com ego, com orgulho, o presbítero David dizer para alguém: eu saí de casa porque quis, eu saí porque ninguém me manda, eu saí porque eu quis sair. Eu tenho uma notícia para te dar: se Deus te colocou dentro dessa casa, eu vou aplicar aqui, tá? Se Deus te colocou dentro dessa casa, para com essa conversa fiada que vai sair dizendo que é direcionamento de Deus. O pai não mandou o filho sair de casa. Eu, de Gênesis a Apocalipse, eu nunca vi Deus mandando alguém sair de casa. Eu vou melhorar: destruindo uma casa para construir outra. Então para de alimentar esse pensamento dizendo que é Deus, Deus falou, Deus mostrou, deixa de graça. Eu também consigo me lembrar, diácono irmão Daniel, e eu abro um parênteses, é que todos os profetas, quando Acabe vai consultar os profetas, estão dizendo: vai à batalha, porque a vitória é tua. Só que tem um profeta, não é visto, não é reconhecido, estava no anonimato, mas o rei Josafá está dizendo: chama Micaías. Aí ele está vindo. Quando ele está caminhando, o rei está dizendo: esse não, ele se só profetiza maldição. E ele está vindo. Deixa o Micaías chegar na tua vida, que você vai ter um conserto. E ele chegou hoje. Micaías chegou para colocar a casa no conserto. Qual é a profecia, pregador? Vai à guerra e tu vai morrer. Vou melhorar. Sai de casa. Eu vou trazer para cá, tá? Sai por essa porta sem direção e vai ter morte. Eu falo isso com muito tremor a Deus. Para de inventar moda. Talvez o céu está te enganando com as profecias. Eu sou profeta, pastor Kleber, ninguém me cala. Cria vergonha nessa cara e vai ser obediente primeiro. Eu sou profeta, pastor Kleber, ninguém me cala. Todos os profetas que Acabe consultou, pastor Marcos, eram profetas de Deus. E quem liberou o espírito de confusão foi Deus. Então está me dizendo, pastor Kleber, que Deus não fala em duas bocas? Não. Se Ele dá uma direção, é para você caminhar na direção. Para de querer pegar atalho que você vai quebrar a cara, irmão. Eu trouxe uma palavra de um novo começo para esta noite, porque o filho pródigo vai recomeçar. O pai continua o mesmo, só que nunca mandou Diaconisa e Manchilha alguém sair de dentro de casa. Quem está pedindo parte da herança é o filho pródigo. Quem está sendo dividido agora, entre quem está sendo dividido agora a herança, é entre os dois irmãos. Só que um é mais corajoso, diácono Daniel. Ele está dizendo assim, quero eu acreditar com a minha mente de pregador,
é que agora eu já tenho herança, agora eu já tenho o suficiente, agora eu já consigo me manter, agora eu já consigo viver lá fora, agora eu já aprendi o suficiente, eu já não dependo mais de ninguém, eu tenho a palavra profética na minha boca, agora eu já sei ler Bíblia, agora eu já sei interpretar a Bíblia, agora eu já sei montar um sermão bíblico, agora, diácono Felipe, eu já sei ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Agora eu já sou um obreiro completo. Eu preciso te falar, custe o tempo que custar, o tempo que for necessário, permaneça onde Deus te colocou. Não é tempo de pedir parte da herança, porque o pai não morreu, não, o pai está vivo. A segunda é que você vai quebrar a cara, e eu não quero que você quebre a cara. A terceira é que nós vamos ter que te receber com um anel, sandália e veste nova. Porque quem é que recebe? É os servos. O pai está dizendo, pode trazer anel, traz sandália, traz vestimenta nova. E quem é que vai trazer? O servo obediente, que optou, ainda que sendo servo, ficar na casa com o pai. Se você puder, diga para alguém, fica na casa. O pai te ama. Diga, o pai te ama. O pai não mandou você sair. Diga para alguém, papai não mandou você sair. Eu preciso abrir um parênteses. Olhe para cá, redobre a tua atenção. É que eu estou vendo uma multidão de pessoas falando um monte de... Por ética, não vou expressar, tá? Mas falando um monte de coisa, presbítero, irmão Emerson. E o que me chama a atenção a primeira coisa, não valorizam aonde tu estás. Deixa eu te falar algo, querido. Se você chegou até aqui, é o céu te valorizando e te apresentando. Que o pastor não me enxerga mais. O pastor não precisa te enxergar. Você é ovelha, está dentro de um rebanho. E se você ouvir a voz do pastor e a seguir, você vai entender quem é o teu pastor, e o pastor vai entender que você é ovelha. Caso contrário, talvez você esteja vestido com uma couraça, enganando, e por debaixo sendo lobo. Porque quem traz e causa divisão dentro do rebanho é lobo. Começa a espalhar. Quem planta a semente da divisão não é ovelha. Até porque a ovelha, ela vai para o matadouro quietinha, em silêncio. É que eu não gosto do tipo de mensagem, pastor Kleber, que está sendo pregada. Tudo bem, irmão, eu concordo contigo. Tem dia que eu também não gosto, porque o meu ouvido não tem como suportar certas coisas que a gente ouve aqui. E nem por isso você deixa de ter a tua oportunidade. Você compreende isso? Você consegue entender isso? Aí Deus pega a serva dele na quinta-feira e vem aqui, traz uma palavra genuína, poderosa, e diz assim: tu te batizou, tu é nova criatura. O problema é que tem pessoas que dizem, eu sou nova criatura, mas está vivendo que nem o velho homem. O problema é que até desceu as águas, mas agora está pagando para entrar numa roda de fofoca, numa roda de contenda. Você precisa sair e fugir da aparência do mal, irmão. Não, porque agora Deus me deu, eu sou assim, eu não mudo. Cria vergonha na cara, irmão. Se Deus quisesse que você fosse assim, Ele não tinha te arrancado do charque de lodo. Não, pastor, tem coisa que eu não vou mudar, eu sou assim. Então você não entendeu o evangelho, querido. Você não compreendeu. Infelizmente. Mas nós estamos aqui para te ajudar. Que você possa compreender o evangelho. É por isso que eu vim falar de valores hoje aqui. Eu vim falar de um novo começo, mas eu estou falando de valores. Eu estou falando do valor que o filho tem para o pai. Só que o problema aqui que nós encontramos já com o irmão Alex é que o filho, esse filho, ele tem a decisão e sai sozinho. Você conhece alguém? Se tiver aqui, não olha para o lado, por favor. Não denuncia. Mas você conhece alguém que não consegue fazer nada sozinho? Quer sair, quer levar um terço junto.
Aí culto de ensino está vagando aí fora, culto de Santa Ceia está vagando. Eu conheço um na Bíblia que vagou. Se apresentou diante de Deus ainda. Aí tem gente que fica vagando e não se apresenta diante de Deus. Esse é o problema. É que se você quer fazer... tem um ditado, né, pastor? É que alguém dizia assim, que quem muito fala não faz. Tem até a do cachorro, né? Cachorro que muito late. Tem alguma coisa assim, né? Alguém me ajuda? Tem? Não tem? É que fica falando, fala em rede social, fala para todo mundo. Só que quando de fato é para falar para quem é para ser falado e quem quer te ouvir, você não fala. Aí quando dobra o teu joelho, tem medo de falar para ele. Sabe por quê, diácono irmão Felipe? Porque tem profeta nessa casa e Deus revela. Eu já vou entrar nessa questão da oração. Já vou entrar. Talvez você passou correndo nesse texto e não percebeu. Já vou entrar. O filho vai sair, sim ou não? Ele sai de casa. Agora ele vai chegar a um ponto de passar fome, sim ou não? E a Bíblia está dizendo que quando ele olha para as bolotas dos porcos, ele está desejando. E está dizendo assim, até os servos, até os empregados de meu pai têm, com fartura, e eu estou aqui. Você não precisa voltar para a lama para reconhecer que você é filho. Você não precisa voltar para o charque de lodo para reconhecer que você é filho. Você não precisa dar murro em ponta de faca. Todos esses que estão do teu lado aí, esse que vos fala, nenhum de nós somos teus inimigos. Talvez você está achando que o pastor Kleber é teu adversário. Eu não sou. Meu problema é com o diabo, que muitas vezes usa a tua boca. Meu problema é com o Satanás. Aí o filho está desejando, agora missionária irmã Tati, comer a comida de porco. Só que a Bíblia está dizendo assim, e caindo em si. Deus falou bem assim para mim na minha casa, Kleber. Eu quero que tu pregue isso. Eu estava meditando em Lamentações. E Deus falou para mim, eu quero que tu pregue isso, porque eu já te dei o texto na semana. Eu disse, não, Senhor. Isso é muito profundo. Ele disse, eu preciso que a minha palavra seja ministrada e eu tenho compromisso com a minha palavra. Eu disse, por quê, Senhor? E ele falou assim para mim, pastora Mali, porque eu preciso que alguns filhos caiam em si. E tornando em si, disse, quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço fome? Ele saiu de casa que tinha tudo, agora está passando. Levantar-me-ei. Olha o projeto que vai ser quase perfeito que ele está montando aqui. Levantar-me-ei. Irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e contra ti, perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Grava comigo essa parte aqui, ó. Faze-me como um dos teus empregados. Grava, por favor, isso. Esse aqui é o ensaio, tá? Isso aqui nunca vai sair do papel. Diácono Alex, nunca vai sair essa parte B do verso 19, nunca vai sair do papel. Ele projetou onde ele estava. Ele está dizendo assim, eu pequei contra o céu, pequei contra o Senhor, não sou digno de ser chamado de filho. Mas faze-me de mim. Diga assim, reconhecer. Ele está dizendo, faze-me de mim como um dos teus servos. Só que o conteúdo, vamos a seguir, Arthur? Ele projetou. Agora ele começa a executar. Vai se levantar. Vai para o seu pai. E quando estava longe, viu o seu pai. E se moveu de íntima compaixão. Correndo, lançou-se a seu pescoço e beijou. Comecei dizendo que o pai estava esperando ele já, não é? Ô Arthur, o pai está esperando alguém voltar hoje para casa. Sabe por quê? O pai mandou preparar bezerro de cevada.
tem banquete, a mesa está pronta, está posta, e tem filho voltando. Falei que era ensaio, né? Agora olha no plano real, executando o que foi ensaiado. O filho disse ao pai: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Foi isso ou não foi o que ele falou? Vamos seguir? Mas o pai disse aos servos: trazei depressa a melhor roupa. O pai não deixou ele dizer, no verso 19, volta o 19 por favor. Vou bem devagarinho hoje, para você entender isso aqui. Olha o 19, já não sou digno de ser chamado teu filho. Olha a parte B, faze-me como um dos teus empregados. Vai de novo lá no 22, né? 22. Aí quando ele vai falar, faze-me de mim como um dos teus empregados, o pai está dizendo assim, traz depressa a melhor roupa, vestiu, pondo um anel na mão, sandália nos pés, trazei o bezerro cevado, e matai e comamos e nos alegremos. O diácono irmão Felipe, talvez já aconteceu com o Senhor, de estar orando e de repente a voz embargar, parar de falar. Talvez já aconteceu com alguém aqui, pastor Éder, pastor Marcos. Talvez alguém está se identificando, quando dobrou o joelho para orar, pensou, vou fazer assim, assim, assim. Aí quando começou a orar, a voz embargou. Não saiu nada. Som nenhum saindo. Sabe por quê? É porque você iria falar coisa que você não iria cumprir. Você iria falar coisa que você não iria viver. Aí o pai o que que faz? O pai interrompeu a oração do filho. Diácono David, o pai não deixou. Bota no 21 para nós pegar do princípio. O pai não deixou o filho dizer, eu quero ser como um dos teus empregados. 21. E o filho disse, pai, pequei contra o céu perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Só que lá no 19, ele está dizendo isso. O 18 ele começa dizendo, pequei contra o céu e contra ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O final do verso 19 ele está dizendo, faze-me de mim como um dos teus empregados. Eu vou falar bem baixinho isso aqui, hoje eu vim bem calminho, nem vim tão pentecostal hoje assim. Pega na mão de quem está do teu lado e diga para ele assim, você pode ter saído do plano original, mas o Senhor não vai te receber como empregado. Diga, já que essa pessoa disse aleluia, diga para ela assim, o Pai está te recebendo como filho. Até saiu preocupado, dizendo, perdi posição, saí da onde eu não devia, e de fato com o homem é isso, é voltar para o final da fila, mas Deus está dizendo para alguém hoje aqui, tu saiu como filho, eu te recebo de volta como filho. Porque no plano dele ele está dizendo assim, Yuri, os empregados de meu pai têm pão com fartura, eu estou aqui passando fome. Sabe o desejo, o que dá desejo, o que traz a vontade de voltar para casa, de ter um encontro com o pai? Era o pão, a ausência do pão, a fome de pão, trouxe a vontade do filho voltar para casa. Não era título, porque até o anel é o que
quero acreditar que ele vendeu. Não eram as roupas, porque agora está maltrapilho, está todo imundo fedendo. Não era o calçado, porque o pai manda trazer agora a sandália, que ele estava descalço. Mas o que me chama a atenção é que ele diz: os empregados de papai têm pão e eu estou aqui passando fome. Deus preparou a mesa para você, e nessa mesa tem pão, tem pão, tem pão. Oh, aleluia. Diga para alguém: a saudade de casa foi o pão. Aí eu gosto de pregar e dizer que para irmão a gente traz pão. Só que o pai preparou um pão especial hoje. Ah, Jesus. Quando o filho está voltando, o pai viu ele de longe. Viu ele de? Pai viu ele de? Pai viu ele de longe. Aí lembra que eu falei para você que o bezerro estava sendo pronto já? A história, ela denuncia dizendo que bezerros cevados, eles eram sacrificados por conta de quando um sumo sacerdote, um sacerdote pecava. O bezerro cevado era sacrificado em prol de quando um sumo sacerdote pecava. Eu vou acelerar isso aqui para ver se eu arranco um glória a Deus de alguém. Presbítero David, agora a Bíblia está dizendo que o filho mais velho está dentro de casa. Quando ele escuta a notícia, ele está dizendo assim: papai, tu nunca preparou nenhum cabrito para mim. O cabrito era preparado no sacrifício para civis, pessoas comuns e normais, uma vez por ano. Ele estava dizendo assim: papai, eu sou normal, eu não sou sacerdote, não sou sumo sacerdote, e tu nunca preparou nada para mim participar, comer com meus amigos, diácono irmão Daniel. Só que filho permanece dentro de casa. O mais velho não estava dentro de casa, ele está no campo, e quando ele escuta a notícia, ele está perguntando para quem é servo: o que está acontecendo? Que barulho de música é essa? Que barulho de festa é essa? Que cheiro de churrasco é esse? Eu estou sentindo que tem boi na brasa. Aí o servo está dizendo: ei, não está sabendo? O teu irmão estava perdido e foi achado. Ele voltou. Ele voltou. Oh, aleluia. Se você puder, diga para alguém: o teu irmão foi achado. Se alegrou? É claro que não. Porque ele tem um título de filho, mas age como empregado. Ah, Senhor. Eu preciso voltar aqui um pouquinho, pulei lá pro final, né? Deixa eu te explicar uma coisa aqui. Tem anel sendo colocado no dedo. Tem roupa nova. Bota isso, verso 22. O pai disse a seus servos: trazei depressa. Com esse pai, quem vai pegar isso aqui, obreira Melissa? Com o pai é tudo depressa. Traz depressa a roupa, traz depressa o anel, traz depressa a sandália, porque eu já apressei para preparar o novilho, eu já apressei para preparar o bezerro. O bezerro aqui, o presbítero irmão Vanderlei, ele engorda muito rápido, é fácil de preparar esse bezerro cevado. E o que me chama a atenção, crente, é que quando o pai está recebendo o filho, o bezerro está pronto para o abate. Era o pai dizendo: quando tu saiu, eu sabia quando tu ia voltar. Era o pai dizendo: tu até saiu, filho, mas eu já tinha tudo preparado. O que ele está restituindo agora, roupa, anel, sandália, é um tempo de restauração, é um novo começo. Ô Arthur, olha só,
pai recebeu ele dentro de casa ou fora? Ih, se perdeu. Já que o irmão Daniel, o pai recebeu o filho que saiu de casa, dentro de casa ou fora de casa? Fora de casa, na porteira. Restituiu ele lá fora, mas ele teve que ir voo. É o pai dizendo para alguém: tu entrou aqui dentro hoje porque eu já te restaurei. Só entrou para esse tempo de comunhão porque eu já te restaurei. Eu estou todo arrepiado, pastor Marcos. Mas vamos lá, eu preciso acelerar aqui. A melhor roupa substitui os trapos sujos que o filho trazia, simboliza perdão, e veste de honra, veste de justiça, mostrando que ele foi aceito não como um servo, mas como um filho amado. Diga assim: a roupa representa muito. E o anel, pregador? Era um anel de sinelo usado para assinar documentos e selar negócios. Em nome da família, representa a autoridade, poder e pleno reestabelecimento dos direitos de herança. Alguém não pegou isso aqui? Alguém não pegou isso aqui, Diácono Felipe? Meu Deus. Ah, Jesus, vou descer. Não vou descer, depois eu desço. É o Senhor dizendo para alguém: tu pediu parte da herança, saiu, gastou, mas volta que eu tenho mais um pouquinho aqui. Eu tenho reserva. O céu trabalha com reserva, crente. Talvez você voltou preocupado dizendo: mas eu já peguei minha parte, já saí. O céu quer te restaurar por completo. O céu quer te restaurar por completo. Diga para alguém, hoje é noite de um novo começo. Quantos recebem essa palavra? Essa noite, quando você passava por aquela aliança, Deus estava dizendo para mim: estou trocando veste, Kleber. Eu estou colocando anel na mão, Kleber. Eu estou colocando sandália nos... E as sandálias, pregador? Os escravos andavam descalços antigamente. Aí o filho está chegando descalço, não precisa falar nada, mas ele chegou descalço. O pai está dizendo assim: estava escravizado. Eu vou virar para cá para ver se alguém pega, por favor, crente. Eu vou descer aqui. Que nem diz o Vange: liga o carro, senão nós vamos embora. Ai, pastora Rayane, ele está chegando descalço e não precisa falar nada para o pai. O justo não se justifica. Mas quando ele está chegando, o pai está vendo, ele está dizendo assim: traz sandália, porque o meu filho não é escravo. Não. Estou restaurando ele é filho. Tem que caminhar igual filho. Tem que se vestir como filho. Calçar a sandália nos pés do filho era um sinal definitivo de que ele não havia perdido a sua posição familiar, sendo homem livre com os seus direitos na sua casa. Diga para alguém assim: você é livre. Diga para alguém assim: o Senhor preparou sandálias, e essa sandália cabe só em você. Agora, sorrindo, pergunta para ele: qual é o número? É 39? É 40? Qual é? Pergunta. É 38? É 46? Lá tem uma 47, 48. Qual é o número da sandália que você precisa? Não te preocupa com a numeração. Ele vai te restituir por completo. Não, pastor Kleber, é que tu não sabe do que tu está falando. Eu saí, eu errei, eu pequei, gastei parte da herança, eu blasfemei, eu fiz tudo que não era para ter feito. Eu voltei a usar droga, eu voltei a beber cachaça, eu voltei para cocaína, eu voltei para o crack. Deus está te dizendo nesta noite: eu estou te restituindo. É que, pastor Cleber, tu não sabe que está sendo difícil. O Senhor está te dando esses minutos, o Senhor está te dando para você cair em si.
e ver que o que faltava na tua vida, o mais importante era o pão da casa do Pai. O diaconisa Emery, ele está caindo em si, ele está se lembrando assim: eu tinha pão. Eu tinha pão na segunda, no ensaio do MUC Adoração. Eu tinha pão na terça, no culto de ensino. Eu tinha pão na quarta, no momento de mesa dos homens. Eu tinha pão na quinta, no culto da campanha. Aleluia. E na semana passada, talvez o filho pródigo estava pensando assim: é culto do círculo de oração. Tem pão. Aí na sexta-feira tem ensaio do coral, tem pão no ensaio do coral. Aí no sábado eles estão pensando, dizendo assim: é sábado de folga. Não, eles estavam na congregação, trabalhando para o Senhor, porque também tem pão. Aí no domingo de Copa do Mundo que o Brasil perdeu, misericórdia, paizinho, aí os crentes se reúnem na congregação para dizer glória a Deus e aleluia, mas não era para o pregador, é porque o pregador era garçom e tinha pão. Jesus, eu não sei se você está entendendo isso, irmão. Você consegue compreender isso que Deus está falando aqui? Ô Brenda, aí ele volta, é restituído, é restaurado. Só que pensa que toda volta é fácil? Diga assim comigo: toda volta tem seus desafios. Agora vai doer um pouquinho, porque você pensou que ia fazer tudo isso que você fez, agora voltou e ia estar tudo certo. Com o pai, você e o pai está tudo bem. Mas agora você tem que lembrar que você tem um irmão mais velho que ficou em casa. E talvez ele nem queria que você voltasse. Você tem que se recordar que tem um irmão que ficou em casa e talvez não queria que você tivesse voltado, porque ele está vendo você ser restituído. Tem anel novo, tem roupa nova, tem sandália nova. Talvez aquela sandalinha da Nike, da Adidas. Aí o irmão mais velho está vendo, está dizendo: ih, quanto tempo eu estou com o papai não me dá uma sandalinha. A minha tem que crescer no pé junto, parece que eu estou no deserto, 40 anos. Aí alguém está dizendo assim: está sendo restaurado, restituído. Olha o que papai está fazendo para ele, olha o que papai fez para ela. Parece que nada aconteceu. Eu não sei se alguém se identifica com isso, mas parece que nada aconteceu. Aí saiu, foi pro pagode do domingo, churrasco, aquela coisa toda, mas voltou. Deus restaurou, e Deus restaura, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova todas as manhãs, e nós somos alcançados por ela. E se não fosse ela, nós não estaríamos aqui, é por causa da misericórdia. Aí alguém está dizendo: eu fiz, errei, eu fiz o que não era para ter feito. Mas o pai está dizendo: comigo e com você está tudo certo, só que agora tu vai ter que encarar teu irmão, que ele ficou aí, ele estava no campo trabalhando até agora, e ele queria só um cabritinho. Eu não preparei cabrito nenhum, porque ele não se perdeu. Eu só varri a casa, acendi a candeia, e filho perdido dentro de casa a gente encontra varrendo a casa e acendendo a luz. Ele está igualzinho a dracma, estava perdido dentro de casa, só que agora o pai está dizendo assim, e o pai de novo, ele vai sair para a rua, viu, diácono irmão Daniel? Ele sai para a rua, e agora ele vai conversar com o pai, com o filho. Aí o filho está dizendo assim: tu nunca preparastes um só. Ó o pai saindo de novo, ó o pai saindo de novo ao encontro. Para quem diz assim: o pai só fica parado, o pai não vai ao encontro, o pai não busca, o pai não restitui, deixa de graça. Olha o pai saindo de novo, rogava-lhe que entrasse com ele. Entrasse para onde? Para festa. Se tem restauração, tem festa. Se tem campanha de aliança, tem festa, porque alguém está com a aliança restaurada. Que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos e nunca transgredi. Olha só a ousadia do camarada. Ele está dizendo: nunca fiz nada de errado, eu sou o cara, eu sou bababã. Aí olha aqui o que Deus vai dizer para ele daqui a pouquinho. Só cuida.
eu nunca transgredi o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para me alegrar com meus inimigos. Vamos seguir, ô Arthur, que agora eu comecei a esquentar aqui. Vindo, porém, esse teu filho, não é nem capaz de dizer meu irmão voltou, ele está dizendo o teu filho, não tenho parte com ele. Mas isso aqui já vai cair por terra, é rapidinho, quer ver? Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou teus bens. Já viu que tem alguém que faz oração e quer jogar as coisas na cara de Deus? Tá vendo lá? Voltou, gastou. Aí quando teve a oportunidade de ser obediente, não quis ser obediente ao pastor Éder. Aí saiu bicudo, saiu daquele jeito. Agora tá voltando aí. Vai deixar assim, Deus? Pega ele, Jesus. Eu sei que tem alguém que ora assim. Pega ele, pega ela. Mas Deus está dizendo para você, essa não é a oração que você deve fazer. Vindo, porém, o teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretriz. Ele nem sabe se foi de verdade, ele nem sabe se foi de meretriz, ele nem sabe se foi que gastou comendo. Aí está dizendo, mataste bezerro cevado. Está tratando ele que nem sacerdote, sendo que ele saiu em pecado de casa. Agora está tratando ele que nem um sacerdote que nunca desviou, que nunca afastou. Vamos seguir, Arthur? E ele disse, filho, isso aqui dói muito. Pergunta por quê? Porque em todo momento a conversa dele com o pai é de acusação. Teu filho que gastou com meretrizes e fez e aconteceu. Aí o pai está dizendo para ele, filho, calma, relaxa. Tu sempre está comigo. Não é de vez em quando, filho, tu sempre estás comigo, filho. Todas as minhas coisas são tuas. Você está entendendo isso? Diga para alguém assim, o pai. Diga com voz de profeta, diga o pai. Não vai cair nessa conversa fiada. Diga assim, tem certas orações que Deus nem vai te ouvir. Ô Marlon, volta um versículo, por favor. Olha o que ele está dizendo do irmão. Teu filho desperdiçou os bens com meretrizes. Está matando bezerro, está fazendo festinha. Está fazendo festinha, é? Nós vamos seguir mais um verso, então. Aí o pai, com toda a calma do mundo, está dizendo, filho, pega na mão de alguém, pega na mão de alguém, por favor. Se for uma pessoa bonita ou cheirosa, é melhor ainda. Se for uma pessoa bonita ou cheirosa, é melhor ainda. Diga para ela assim, filho. Se for menina, diga assim, filha. Tu estás sempre comigo, diz. E você que está escutando, isso aqui é Deus falando contigo, tá? Diga, filho. Tu sempre estás comigo. E todas, agora diga assim, todas as coisas que são minhas são tuas. Não solta a mão dela ainda, não solta ainda. Diga para ela ou para ele assim, ó, esse direito de paternidade ainda está vivo. Como assim, pregador? Esse direito de filho você recebe hoje ainda aqui mais uma vez, querendo o diabo ou não, querendo Satanás ou não, uma vez filho, sempre filho. Aí o pai está explicando para ele, né? Não, o pai com toda calma, toda mansidão, toda compaixão, mas era justo nos alegrarmos e folgarmos, porque esse teu irmão estava morto, reviveu, tinha se perdido, se achou. Eu vou entrar nisso aqui bem rapidinho, tá? Já vou encerrar. Tem tempo. Eu vou pegar só essa última parte aqui. Tinha se perdido. O pai foi atrás dele? O pai foi achar ele? Não, mas eu acho que o pai fez alguma coisa para encontrar ele. Fez. Quando ele virou as costas para sair, o pai mandou engordar o bezerro. Pastor Kleber, o pai nunca fez nada, fez.
Porque o pai não está dizendo assim para o servo, ó, apronta. Não, ele está dizendo, sacrifica o bezerro. O bezerro estava pronto. Ou seja, o filho sai. Diga comigo, o filho sai. O filho saiu. E eu quero acreditar que na mesma hora que o filho saiu, virou as costas, o pai disse assim, pode começar a engordar agora o bezerro. Eu sei o dia e a hora que ele volta. Gostei desse aleluia. Gostei bem ali de trás, gostei. Só por causa desse aleluia eu vou melhorar. O dia estava marcado no calendário do céu. Domingo, 5 de julho. Alguém iria achar que tinha chorado porque o Brasil perdeu. Na verdade está chorando porque o Espírito Santo abraçou. Vou tomar uma aguinha para você dar glória, tá? Vou fechar a Bíblia. Fechei a Bíblia. Ah, é? Ah, tá. Que nem diz o diácono Alex, te entendi. Ah, te entendi. Tá assim igual com o pai. Tô falando do pai e filho e tá dizendo aleluia. Viu, Zão? É o filho mais velho esse. Ô Arthur, pode me ajudar aqui? Cadê o Wesley? Que saudade do Wesley. Vai estar trabalhando agora em 2 serviços. Tá aqui, deu o Julius. Cadê ele? Onde é que ele foi? Vem cá, rapaz. Arthur, o senhor vai ser o filho mais novo. Vai ter que voltar sem sandália, tá com a meia furada. Com a meia furada, deixa o pé assim. Se tiver sem meia furada, vem sem sandália, varão. Tá? Tá, mas deixa aqui tua sandália. Deixa o casaquinho também, que é veste nova. Tem um anel? Quem tem um anel aí pro Arthurzinho? Preciso de um servo aqui. Quem é que vai ser o servo que vai trazer a veste nova? Vai? Pega o sapatinho então, vai lá no fundo, pega o sapatinho junto. Tem anel lá. Que lá. Cuidado para não desmaiar no caminho. Vem cá, mais velho. Vem cá, filho mais velho. Preciso que o senhor fique lá no campo trabalhando. Ali perto da cantina ali. Só que agora, olha para cá, igreja, para você entender o que está acontecendo aqui no texto. Aí o pai está em casa e o pai viu no caminho que se poderia ser visto o filho voltando. Olha o filho tá voltando. Não, Arthur, vem, desse jeito mesmo, mais intenso ainda, mais intenso, mas bem devagarinho para alguém entender. Tá com fome? Tava sem pão? Alguém riu, mas é assim que os filhos voltam para casa, com a cara quebrada. O pau quebrando no mundo espiritual, ele não aguentando nada, porque não consegue mais orar, não consegue jejuar, não consegue mais buscar a presença. Aí chega num culto poderoso desse assim, de arrasto, volta de novo lá, só para nós rimar um pouquinho. Olha o pai está bastante de longe. E o filho veio vindo no caminho. Esse filho está meio bêbado. Aí o pai viu ele. Olha o pai. Fica aqui. Pode trazer veste nova. Traz sapato novo também. Meia tá furada não. Vamos restaurar a meia também. Traz aliança também nova. Traz anelzinho novinho para ele. Porque o meu filho estava morto e agora reviveu. Tinha se perdido, mas se achou. O filho se encontrou no caminho que ele nunca devia ter saído. O filho não precisou do pai ir atrás. E talvez você vai conhecer alguém assim, olha para o lado e denuncia para mim enxergar aqui. Não, tô brincando. Não denuncia não. Mas talvez você vai conhecer alguém assim que diz assim, o pastor tem que ir atrás das ovelhas. Ovelha perdida é um novo convertido. Aí nós vamos atrás. Tá? Filho que conhece o caminho e sabe caminhar, sai sozinho, um dia quebra a cara, sente saudade do pão.
sentiu saudade do pão, porque é disso que o texto fala, que ele sentiu saudade. Eu nunca vi o texto dizer assim, ó, tô com saudade do abraço do pai. Mas mesmo que dizendo que estava com saudade do pão, o pai, quando recebe ele, a primeira coisa é... Não pegou, você não pegou, senão você tinha dado glória a Deus. Só que enquanto agora... Cadê o... Nós vamos matar um boi? Quem vai ser o boizinho? Não, mas não precisa desse aí, depois a gente sacrifica depois esse boizinho. Deixa. Agora nós vamos fazer uma festinha. Nós vamos celebrar. Aí o filho mais velho ouviu, vai vir perguntar pro servo o que está acontecendo. Pergunta para esse servo aqui, esse aqui que estava atuando. Esse aqui. Ué? A igreja estava esperando, né? Não, pergunta bem alto o que está acontecendo. O que está acontecendo com ele? O irmão voltou. Engraçado, né? Pois é, né? Tô aqui há tempo já trabalhando, o pai nunca deu nem sequer um café. Peraí. Nós combinamos isso aqui? Olha a visão do filho mais velho. Eu sou trabalhador do meu pai. Sou empregado do pai. O Wesley falou, a gente nem combinou. Fica aqui, sério. Vai de novo. Engraçado, né? Tô um tempão trabalhando pro pai, ele nunca deu nem um cabritinho pro cara, né? Sacanagem. Ô Arthur, isso aqui acontece nos dias de hoje. Enquanto alguns filhos voltam, são restituídos, já estão prontos para tomar Santa Ceia. Gostei. Ele entra no papel, né? Tem alguns filhos que eu acho que é de Belial, mas tem alguns filhos que, ao invés de se alegrar com o retorno daquele que se havia perdido e foi encontrado, aquele que foi restituído após perder parte da herança, está acusando, está dizendo assim, gastou a parte da herança, ao invés de celebrar e se alegrar junto. Essa parábola poderia ser chamada de a parábola do irmão insensato. Aí o irmão mais velho está olhando, está dizendo assim, ó, estou trabalhando para ti um tempão e tu nunca matou um cabrito para mim me alegrar com meus amigos. Você viu que ele não fala do irmão? Nunca matou um cabrito para mim me alegrar com meu irmão. Conhece alguém assim? Vou virar de costas para não ver. Obrigado, gente, obrigado. Vocês são os melhores que nós temos. Sabe que essa mensagem me deixa pensativo. Noite de Santa Ceia, noite de aliança, de restauração. E Deus coloca algo em nosso coração para vivermos um novo começo. Pela primeira vez na história, nós estamos vivendo algo que o céu liberou e também condiz com o que está na placa ali fora. Ministério Unidos em Cristo, um novo começo. Talvez você chegou aqui precisando de ser restaurado. Talvez você chegou aqui nesta noite precisando dessa restituição. No teu ministério, na tua casa, na tua família. Talvez você entrou nesta noite aqui alicerçado, firmado na palavra e com a tua fé em dia, mas precisando que alguém da tua casa fosse alcançado pela palavra que foi liberada deste altar. E eu preciso te informar que sim. Se você tem fé para viver isso, alguém que não está aqui vai ser alcançado por esta palavra. Pastor Kleber, tu me afirma isso? É claro que sim, irmão. Neste mesmo horário, às 21 horas e alguns minutinhos, já vou passar o microfone para quem de direito. Enquanto nós estamos aqui finalizando uma mensagem, finalizando um sermão, o céu está operando em alguns corações que também estão aqui dentro. Que também estão aqui dentro. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor está te recebendo de braços abertos hoje.
Eu tinha uma música para cantar aqui. Eu não vou cantar hoje, vou passar já para o pastor Ed. Mas eu preciso, rapidamente, pastor, eu preciso de 5 minutos. Preciso de 5 minutos para orar por quem vai restaurar a sua aliança. E de fato já restaurou nessa noite, mas está voltando como um filho pródigo. Pastor Kleber, eu estou voltando para a casa do Pai, de onde eu nunca devia ter saído. Cadê você? Deus me deu essa mensagem porque Ele disse para mim: prega, porque o filho vai estar lá na casa e eu já vou estar com o braço aberto. Aleluia. Me chegou na minha tormenta. Cadê o segundo? Cadê o segundo filho? Cadê o segundo filho? Estou te esperando na ponta do altar. Cadê o segundo filho? Eu poderia abrir aqui, Caian, o número de filhos que tem. Tem lugar na mesa, pode se achegar. Eu estou esperando você ainda, eu estou te esperando aqui ainda. Eu estou te esperando ainda aqui. Tem vidas sendo restauradas nessa noite. E sabe, diácono irmão Daniel, que Deus me pega aqui para dizer para alguém também que a titularidade às vezes maquia uma aparência de estar forjado e firmado. Às vezes aquilo que tu carrega por fora aparentemente até parece que está tudo bem, irmão. Mas você não precisa carregar essa máscara. A Stephanie estava dançando aqui com uma máscara e aquilo me chamou a atenção. Você não precisa mais desta maquiagem, carregar esta máscara, irmão. Você pode ter a tua vida restaurada e viver um novo começo nesta noite. Viva um novo começo. Eu estou aqui na ponta do altar te esperando. Vou te esperar mais alguns minutinhos. Eu quero orar pela vida dos irmãos. E eu estou insistindo porque Deus disse para mim que tem. Presbítero Emerson, eu estou todo arrepiado, presbítero. Eu estou todo arrepiado porque Deus me revelou essa palavra em casa. Eu estava estudando outras coisas, pastora Maria. Eu estava estudando Lamentações. Eu estava com uma outra coisa na cabeça. Deus disse para mim: eu não quero que tu fale isso. Quem é que já viveu isso? E daí, diácono irmão Felipe, aí tu olha para o conteúdo bíblico, aí tu vê assim: tu já pregou, tu já ministrou essa palavra, Deus já te usou. Só que Deus disse assim para mim: descarta tudo o que tu já falou dessa mensagem. Eu não sei, às vezes parece que acontece só com nós isso. Preciso de um presbítero aqui. Preciso de outro presbítero aqui também. Cadê a quarta pessoa? Estou te esperando aqui. Eu estou te esperando aqui. Não, isso aqui não é para impressionar ninguém. Isso aqui é o teu particular com Deus. Lembra que na mensagem eu disse, até vai ter um irmão mais velho, de repente que vai dizer, a gente não está nem aí para os que vão ser dito. Nós estamos nos importando com aquilo que o Pai disse a teu respeito. Pastor Kleber, e o que o Pai disse a meu respeito? Ele disse que você é filho. Isso, pode orar, pode orar. Oh, aleluia. Estou esperando, pastora Mali. O Espírito de Deus, ele acabou de gritar na minha alma que tem mais 4 pessoas nessa noite aqui. Obreira Melissa, tem 4 pessoas nessa noite.
para ser restaurado por completo. Eu não vou insistir, a palavra foi pregada, o pão foi servido. Eu preciso que você no teu lugar mesmo, você estenda a tua mão para cá. Isso, estenda a tua mão para cá. Deus está fazendo coisas sobrenaturais hoje aqui. Diácono irmão Geriel, o retorno de um filho tem festa no céu. Aí o senhor imagina um filho, oh aleluia, pastor Marcos. Aí imagina o retorno de um filho, 2 filhos, 3 filhos, 4 filhos, 5 filhos, 6 filhos. Tem filhos voltando para casa hoje aqui, irmão. E você tem a opção de agir que nem o irmão mais velho, ou se alegrar com aqueles que estão voltando para casa.